Olá a todos, continuando aqui com as alachot de Tvilat Kelim, a gente chega na alachá Dalet, fala o que Shulchan Aruch, אם הוא כלי ישן שנשתמש בו הגוי באופן שצריך הכשיר בעגלה או ליבון, צריכים להכשירו מקודם ואחר כך לטוב לו. Fala que o Shulchan Aruch é o seguinte, até agora a gente vem falando de alguém que comprou um kli novo, você comprou um prato novo, um copo novo, utensílios que servem para comida. Nessa situação, quando a pessoa comprou um kli novo de um goi, ele deve levar ele no mikve, aquele lugar com águas de chuva, entre 300 e 500, 600 litros. Isso serve para um kli que nunca foi usado, um kli que ele está em novas condições. Porém, alguém que compra um kli usado, você comprou um jogo de pratos de alguém, um jogo de pratos de vidro ou de algum tipo de metal. Porcelana seria um caso à parte, um jogo de prato de vidros, por exemplo. E agora você quer usar, só que a pessoa de quem você comprou não cumpria as alachot de kashrut. Pode ser que é um Yehudi que não cumpria, ou pode ser que é um goi. Você comprou de alguém pratos usados. Então o que você faz nessa situação? Nessa situação, além do processo do mikve, é preciso lershir o prato. O que significa lershir o prato? É preciso que, já que o prato foi usado muitas vezes para comidas quentes que absorveram a comida não ksherá, é preciso tirar isso das paredes da panela ou do próprio prato. Como se faz isso? Se coloca na água fervendo ou com fogo, dependendo do tipo de material. Na continuação, a gente vai ver as alachot de kashrut, quando chegar lá para frente, como se kasheriza cada tipo de utensílio, dependendo do material, se é feito de vidro, tem discussão entre Ashkenazim e Sfaradim, precisa ou não precisa, lá para frente a gente vai ver. Mas de qualquer jeito, às vezes quando a pessoa compra pratos ou copos usados, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa lershir, ele precisa fazer a galá ou libun para tirar a comida não ksherá que está absorvida no prato. Ele precisa levar ele no mikve. Então fala que a ordem certa de fazer isso é primeiro lershir, primeiro tirar a parte não ksherá que está absorvida no prato, ou no copo, ou no utensílio que for, e depois levar no mikve. Porque se você leva no mikve antes de lershir, antes de tirar a comida não ksherá, então você está levando no mikve um prato que ele próprio não é kasher. Então tem aqui um certo defeito no próprio prato. Por isso, nessa situação, primeiro tem que fazer a galá ou libun, quando necessário, lershir, limpar o prato, digamos, vamos chamar dessa forma, e depois levar no mikve. Caso a pessoa se confundiu, ou caso a pessoa já tenha levado no mikve, valeu. Está válido, assim escreve o Shulchan Aruch, que caso a pessoa bediavad, a posteriori, se a pessoa já levou no mikve e depois ele lembrou que precisa fazer a galá libun, já é válido e pode usar. Quer dizer, precisa lershir, precisa fazer a galá libun e depois pode comer, mas a tvilá, isso que ele levou no mikve, isso que ele imergiu na água, mesmo que foi antes de fazer a galá, está valendo. Alachá, rei. אם שואל או סוחר כלי מגוי, אינו צריך טבילה. המצווה de טבילה, a מצווה de imergir os kelim, os utensílios no mikve, é somente quando o utensílio me pertence. Ele é meu. Então, alguém que pegou utensílios de um goi emprestado, certo? Tem um goi que ele tem, às vezes, um catering ou algo do tipo, ou você pegou um copo emprestado, ou você foi num restaurante não de um não Yehudi, e sentou lá para tomar uma água ou algo do tipo, esse copo que você vai usar, já que ele não é seu, ele não pertence a você, ele é somente emprestado ou alugado, não precisa levar no mikve. ואם שואל או סוחר כלים מחנווני ישראל, צריכים טבילה בלא ברכה, וחנווני יודיע זאת למי שיקנה אחר כך שלא יטבילם שנית בברכה. Agora, o que acontece com alguém que pega emprestado kelim ou aluga de um Yehudi, que ele tem esses kelim para alugar? O ponto é o seguinte, a obrigação de levar no mikve é só quando eu compro utensílios que eu pretendo usar eles para comer, no meu uso do dia a dia. Mas há um Yehudi, por exemplo, que abriu um catering. E nesse catering ele próprio não come. Ele próprio somente aluga e empresta os utensílios. Nesse caso, já que ele próprio não come, muitas pessoas que me escrevem que ele não precisa levar no mikve. Ele não tem obrigação. Porém, tem posquim que dizem o seguinte, olha, já que se ele quiser comer, ele precisa levar no mikve, então a obrigação de levar no mikve é dele. Então, alguém que pega emprestado desse Yehudi que tem um catering, ele não leva os kelim dele no mikve porque ele não tem obrigação. Mas alguém que pega emprestado dele, a priori também surge a dúvida se ele tem que levar no mikve ou não precisa.
Por um lado, esses kelim, esses utensílios que servem somente para catering, não têm obrigação de ir no mikveh. Porém, por outro lado, já que se o dono original, o cara do catering, quiser usar eles para comer, existe a obrigação de levar no mikveh, então a pessoa que pegou emprestado, ele fica na dúvida. Ele fica numa situação em que talvez ele precisa, talvez ele não precise levar no mikveh. O que a gente faz nessas situações? Se leva no mikveh sem brachá. Precisa levar isso no mikveh sem brachá. Então alguém que vai alugar pratos ou comida de algum Yehudi ou algo do tipo, ele precisa ver se os utensílios lá foram levados no mikveh. E, nesse caso, em que alguém alugou ou pegou esses pratos emprestados e levou no mikveh, porém sem brachá, como a gente disse agora, tem que avisar o dono, porque caso o dono decida vender os pratos para outra pessoa, o dono já vai avisar, olha, saiba que esses pratos já foram imergidos no mikveh. Assim mesmo que alguém compre dele, não vai precisar levar no mikveh. Halachá Vav. ישראל המחזיק בית יציקה, שעושים שם כלי זכוכית והפועלים אינם יהודים, הכלים שנעשים שם צריכים טבילה בלא ברכה. Como falamos até agora, quais tipos de kelim, quais utensílios devem ser levados no mikveh? Utensílios que pertenciam a um goi e o Yehudi comprou. Porém, se eu mesmo preparar um prato, se eu mesmo produzir copos ou algo do tipo, de vidro ou de metal, que seja, já que a matéria-prima era minha e eu produzi, isso sempre foi meu, não precisa levar no mikveh. O que acontece quando um Yehudi tem uma fábrica e ele tem trabalhadores? Um Yehudi que é dono de uma fábrica produtora de copos, por exemplo, produtora de talheres. A quem pertencem os talheres produzidos? Ao próprio dono. O dono do lugar, o dono da fábrica na qual produzem isso, ele é o dono de todos os objetos. Então, esse dono, por ser Yehudi, ele faz com que desde o começo esses objetos pertenciam a um Yehudi. Quem compra dele não precisa levar no mikveh. Porém, a opinião do Kitzur Shulchan Aruch, e tem outros que discutem, falam que não, mas a opinião do Kitzur Shulchan Aruch é que caso essa fábrica seja uma fábrica de produtos, de utensílios feitos de vidro, já que os trabalhadores não são Yehudim e eles trabalham o material, aqui deve se levar no mikveh. Mas muitos poskim falam que não precisa. Por isso, todo utensílio, todos os kelim produzidos em fábricas de Yehudim, não é necessário levar no mikveh. Por isso, muitas vezes, quando você encontra aqui em Israel produtos que está escrito Totzeret Haaretz, que foi produzido em Israel, que pertence a uma fábrica de um Yehudi, esses utensílios não precisam ser levados no mikveh, porque eles sempre foram pertencentes a um Yehudi e não a um Yehudi comprando de um goi. Halachá Zayin, Israel שנתן כסף או שאר מיני מתכות לאומן, גוי שיעשה לו כלי, או שיתקן לו כלי שהיה נקוב ולא היה מחזיק רביעית, צריך גם כן טבילה בלא ברכה. A mesma situação, uma situação parecida, na verdade, é quando a pessoa, ele tem um objeto, por exemplo, ele tem um prato que está quebrado e ele precisa que consertem. Ou ele tem a matéria-prima para fazer um jogo de pratos ou algo bonito e ele leva isso para um goi produzir. Ele leva isso para alguém não Yehudi produzir. Nessa situação, o que acontece é o seguinte, a pergunta levantada é a seguinte. Por um lado, a quem pertence essa matéria-prima, a quem pertence esse prato, ao Yehudi, já é dele. Porém, temos uma regra que aparece na Gemara que diz que o man kone beshevach kli. O man, o profissional, aquele que trabalha o utensílio, aquele que trabalha um objeto, na hora que ele mashbiach, ele melhora o objeto, ele faz kinyan, se torna como se fosse dele. Então, mesmo que a matéria-prima é minha, eu entreguei a matéria-prima para alguém produzir para mim copos. E essa pessoa foi lá e produziu, pegou o vidro que eu dei para ele, toda a matéria-prima que eu dei para ele, produziu disso um copo. Mesmo que eu estou pagando ele para fazer isso, na hora que ele produziu um copo, existe um lado de que já que ele fez o copo, é como se o copo fosse dele. Embora a matéria-prima é minha e eu vou pegar esse copo depois, eu estou pagando para ele pelo trabalho, mesmo assim, o humano, o produtor, na hora que ele cria o objeto, ele meio que faz um kinyan, ele meio que adquire esse objeto. Então, mesmo que eu estou pagando para ele, eu vou levar para mim depois, existe um lado de que, na verdade, esse copo era do goi e eu estou comprando dele. Por isso, fala o Kitzur Shulchan Aruch, que por um lado deve se levar no mikveh, pela dúvida, caso realmente esse cli é do goi e eu estou comprando dele. Por outro lado, já que a matéria-prima era minha e eu só pedi para ele produzir para mim, eu só dei para ele produzir para mim, mas sempre foi meu, não se faz
faz brachá. Como tudo que a gente tem visto até agora, quando existe uma dúvida se tem que levar no mikve ou não, se leva no mikve, porém não se faz brachá.